no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Vamos lembrar que Ezequias e alguns poucos reis seguiram o exemplo de Davi. Então, o homem, segundo o coração de Deus, foi esse exemplo para os grandes reis. Você vai encontrar essa frase, eles andaram nos caminhos de Davi. E esses reis apóstatas, que eu falei um pouco agora, e foram muitos, eles só trouxeram devastação para a nação, não foram abençoados, mas aqueles que seguiram à risca a palavra, eles foram muito abençoados. Muitos andaram, como eu disse, nos caminhos de Jeroboão e de Acabe. Quer dizer, sabiam dos exemplos ruins, como Deus havia tratado, mas continuaram. Porque tem gente que não aprende. Tem um exemplo que está na cara, mas ele não aprende. Não aprende. A primeira coisa que Ezequias fez, quando assumiu o trono, foi remover toda a idolatria da nação. Toda. Ele não foi fazer nenhuma outra coisa. O pai dele morreu, ele assumiu e foi. E tinha muita coisa para arrumar, porque o pai dele estragou demais. Então, tinha muita coisa para tirar, para restaurar no templo, começando pela porta que ele tinha fechado e estava em ruínas também. Inacreditavelmente, algo que foi levantado por Moisés para um fim específico, para uma situação pontual, que foi bênção para aquela situação pontual e mais nada, continuava até então sendo usado como ídolo, que foi a serpente de bronze chamada Neustã. O som da palavra Neustã é semelhante de termos hebraicos que significam serpente, bronze, e falem comigo, coisa impura. Então. Agora, esse povo não sabia que não podia estar diante de uma coisa impura. Mas é impressionante como as pessoas passam por cima de tudo que elas sabem. Então, observe que as pessoas, elas podem transformar qualquer coisa em ídolo. E manter aquilo por séculos, que foi aqui. Precisou de um rei reformador, corajoso, para desmontar aquele sistema demoníaco que controlava aquele povo. Ezequias despedaçou esses ídolos antiguíssimos. Provavelmente uns 500 anos depois, essa serpente de bronze ainda estava sendo adorada. Com a morte de Moisés, alguém guardou, né? Aquilo foi guardado e sob influência de culturas pagãs, que é o que aconteceu, ela foi colocada como objeto de adoração. Uma fé enganosa, obsoleta, caduca. E por quê?
Eles acreditavam mais no passado em algo que foi levantado para um momento e situação pontuais. Precisou de um homem de Deus que seguia as pisadas de Davi para despedaçar esse ídolo antigo. E que nunca teve poder, vamos lembrar isso. Nunca foi a serpente que curou, e sim Deus. Deus usou aquele pedaço de bronze para uma situação pontual e só. E lembrando que essa serpente representava o Senhor Jesus, e ele mesmo disse isso aqui em João 3, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, quando aquela serpente foi levantada, que representava, porque o diabo representa o mal. A serpente, lembra, a Bíblia fala que a serpente é o diabo. Quando você fala da serpente, está falando do diabo, do mal. Então, quando eles, naquelas queixas todas e murmurações constantes, né, eles não paravam com aquilo, eles atraíram aquele mal para a vida deles. Então, quando a serpente foi levantada, e ela não tinha poder de curar. Mas aquilo era uma representação do que o Senhor ia fazer. Quando ele fosse levantado, colocado na cruz, Satanás seria derrotado. Então, quando você olha para a cruz, quando você crê no poder da cruz, no que foi conquistado naquela cruz, você é transformado. Você olha para ele, é salvo, curado, restaurado. Ele é a fonte de vida, de salvação, cura. E é e sempre será Jesus Cristo quem pode salvar. A serpente nunca foi levantada para ser adorada. Você não encontra isso. Apenas foi um recurso que Deus usou para um momento. Pare e reflita. Olha só. O que Deus usou para um momento e situação pontuais, preste atenção, pare e reflita. O que é que Deus usou para um momento e uma situação pontuais que você transformou em um ídolo? O que você vem buscando, usando e adorando? Ela foi usada como recurso para curar as pessoas picadas por cobras. Mas ela não curou. O Senhor mandou que levantasse e o povo olhava para ela e quem tinha sido picado, não morria. E aí o que eles fizeram? Ao invés de eles adorarem somente a Deus, eles passaram a adorar a Neustã. Que Neustã não quer dizer só serpente, bronze, também coisa impura. Então eles passaram a adorar, a fazer essa adoração a Neustã, buscando cura para seus males. Funcionou lá, vai funcionar agora? Mas nunca foi Neustã. Quem curou é sim Deus. Alguém precisa despedaçar a sua Neustã. Urgentemente. Porque isso não funciona e não funciona, não funciona. Se em algum momento da sua vida funcionou porque foi um recurso que Deus usou. Ele pode usar. Ele pode usar. Mas quando ele mostra para você, foi para esse momento, foi para isso aqui, e você continua, isso vai atrasando a sua vida.
Quanto tempo faz que você carrega esse ídolo, esse amuleto, onde você deposita a sua confiança? Deus está deixando claro, despedaça hoje. Agora, chega, isso não funciona. E além de não funcionar, está impedindo a ação poderosa do Senhor. Aqui o Senhor está falando de um ídolo antigo. Estavam ainda no deserto. E que vem arruinando. E arruinando muito. Não está arruinando só, está travando, está impedindo você de ir além. Tem que ser despedaçado. Então o Senhor está dizendo que Ele tem muito com você, e isso está impedindo a ação poderosa e definidora dEle, porque Ele quer definir e não pode definir. Porque você ainda coloca a confiança numa coisa que você transformou num ídolo, que desde o início foi um recurso que Deus usou, mas você tem mantido isso. Eu me lembro do testemunho de uma moça que ela, na verdade eu ouvi, foram dois, um foi até de Rio Preto, que a moça, se ela fosse fazer uma caminhada, ela tinha que colocar o remédio, eu não me lembro se era acho que era o Rivotril, no top. E a outra, ela desesperava se ela abrisse a bolsa dela e não visse os remédios dela lá. Ela já estava andando com Jesus. O Senhor já tinha falado com ela, mas ela não confiava em Deus. Ela confiava naquilo, tanto que era o Deus dela. Ai dela, ela entrava em pânico. Eu me lembro de uma das pastoras atender, ela em pânico que ela tinha pegado a bolsa. Olha só, veio para a igreja. Pegou uma outra bolsa e estava desesperada porque não era a bolsa que tinha o determinado remédio lá. Isso eu estou dando um exemplo. Deus pode usar de meios. Ele usa da medicina, é óbvio, até porque ela vem dele. Não existe nenhuma sabedoria, nada que tem nesse mundo que vem para salvar, para curar, para abençoar pessoas que não provém dele. Porque o mal só mata, rouba e destrói. Então, ele pode usar de um tratamento, ele pode... Mas eu estou acostumada a lidar com gente há muito tempo. Você vê claramente que se Deus não colocasse a mão naquele tratamento, naquele medicamento, não funciona. Não funciona. Eu tenho N histórias que não dá para contar agora tanta coisa, mas assim, de gente que num momento da vida, Deus usou algo. Usou um meio, usou uma porta, usou uma pessoa. Mas a confiança daquela pessoa até hoje está naquilo. Então, os anos passaram, ela continua carregando isso com ela. Abra o leque. Eu contei isso. E a pessoa, estou falando porque uma delas, acho que a daqui que esqueceu a bolsa e tal, ela, numa dessas entregas de jejum, ela reconheceu que essa era a Neustan dela. Mas gente que, por exemplo, que vivia... um dia Deus permitiu, e a própria pessoa diz, que ela fizesse, acho que um empréstimo, uma coisa, e ela transformou aquilo num padrão na vida dela. Então, assim,
definitivamente, Neustan era um negócio que não fazia o menor sentido estar aqui sendo adorada. Porque aquilo foi para uma situação, não foi nem para toda a caminhada do deserto, foi para aquele momento, que você encontra lá em Números, aquele momento pontual, aquela situação pontual, relacionada às serpentes. Nada mais. Então, sabe quando uma coisa Deus usa, Ele usou, não foi aquela coisa, Ele usou aquilo. Num momento, numa situação, para algo específico, pontual. E a pessoa carrega aquilo para a vida. E não entende que Deus fez daquele modo, que Ele tem múltiplas, são múltiplas as formas dele trabalhar. Não significa que Ele usou ali uma vez que ela ia ter utilidade novamente. Não teve. Estava atrasando a vida do povo, porque tinha gente buscando ajuda em Neustan. Um ídolo tão antigo. Quer dizer, um ídolo não, nunca foi um ídolo. Foi transformado em ídolo. Aquilo nunca foi levantado para ser adorado. Para a confiança ser colocada naquele poste com aquela imagem da serpente. Nunca a confiança era para ser colocada lá. Era a confiança em Deus do que Ele falou. Não era aquela serpente. Era o que Deus falou. Quantas vezes as pessoas não entendem isso? Não é... Você joga para uma coisa que não é aquilo. É Deus. Ele usou aquele recurso. Ele usou aquele meio. Para um fim específico. Aí você continua levando aquilo para a vida. Que pode ser a dependência de algo. Uma prática. Você continua fazendo aquilo. Abra o leque. Eu não sei que ídolo é esse. Eu sei que isso é coisa impura. Isso está travando sua vida, porque você está colocando... Eles começaram, ao invés de eles colocarem a confiança em Deus... Eles passaram a colocar a confiança na serpente de bronze, nessa coisa impura. E onde você coloca a sua confiança, é onde está seu coração. Tanto que quando ela foi levantada no deserto, a confiança deles ali estava em Deus. Porque ela não era um ídolo. Foi um recurso que Deus usou. Que representava o Senhor. Mais tarde, esse povo transformou esse recurso num ídolo, que é o que as pessoas fazem. Elas transformam aquilo que veio para a bênção na vida delas num momento, agora num ídolo. Então, nós vamos parar, ir lá e ver o que representa isso. E tirar definitivamente, fazer igual a Ezequias, despedaçar. Porque isso não está te ajudando, está atrapalhando a sua vida. Onde você colocar a sua confiança, vai virar contra você. A nossa confiança só pode estar em Deus. Ele usa o que Ele quiser, até um poste com a serpente de bronze. O que Ele quiser, mas a minha confiança está nele. Ele pode usar o que Ele quiser, mas a minha confiança está nele. O dia que aquilo tomar meu coração, tomar a minha vida, a minha confiança for depositada naquilo, se tornar um Deus na minha vida, agora eu tenho um problema. Em nome de Jesus. Ezequias despedaçou, não só esse ídolo, como todos os outros, mas esse que inacreditavelmente. Aliás, ele derrubou, fala que ele derrubou isso aqui, mas Neustan fala que ele despedaçou. Você pode ver aqui, ó, que eu li para você, todos, cadê? Deixa eu pegar aqui. De todos aqui, ó, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze.
Então você vê que com isso aqui ele tratou com uma... Ele lidou com tudo, mas você vê que aqui a expressão para ela foi despedaçou. Despedaçou. Porque com certeza quando ele olhou aquilo foi inacreditável. Como é que essas pessoas podem transformar algo que Deus usou como bênção para elas num momento, agora elas tiram Deus do lugar dele e elas estão colocando a confiança nisso aqui. Então as duas mensagens aqui de início, aqui elas estão relacionadas à idolatria. Aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração, que nós depositamos nossa confiança, que ocupou o lugar de Deus. E que o Senhor está dizendo, chega, isso não termina bem. É só você ler e ver como que o próprio Ezequias pegou a nação, em que condições, quanta derrota, quanta miséria, quanta escassez, quanto sofrimento. Que é o que isso vai atraindo para a nossa vida. Nossa confiança precisa estar em Deus, somente em Deus. Ele pode usar o que ele quiser. Ele usa o que ele quiser. Mas aquilo não é para eu me apegar, me agarrar. Eu tenho que estar apegada, agarrada em Deus. A minha confiança tem que estar somente em Deus. Amém?